O Jornal Gente recebe nesta manhã para conversar conosco ao vivo o economista, ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Vamos falar sobre a economia brasileira e nesta semana em que o Plano Real completou 30 anos, o Armínio Fraga conversa com a gente aqui, começa a entrevista falando justamente sobre o balanço que pode ser feito na avaliação dele desse plano que trouxe a atual moeda para o Brasil, combateu a hiperinflação. Armínio, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, transmissão simultânea também pela internet, no aplicativo Band Play. Qual é o balanço que você faz 30 anos depois do Plano Real? Quais são as experiências mais importantes a serem compartilhadas na tua avaliação? Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Olha, a base do sucesso do Plano Real foi, no fundo, social, foi a nossa democracia. A população entendeu que a vida era muito melhor, sem inflação, sobretudo os mais pobres, que são muitos. E essa tem sido a base de uma construção. O Plano Real foi um desenho brilhante para lidar com indexação, um país que tinha, vamos dizer, vinha tendo uma dificuldade em lidar com a inflação, e depois foram várias crises que foram sendo superadas, e eu diria que a essa altura do jogo foram 30 anos, inclusive 25 anos com câmbio flutuante, onde o lado macroeconômico foi robusto, ele recebeu testes, foi um período que, enfim, tem sempre crises e tudo mais, mas o legado é grande. E eu acho que isso agora está num tripé um pouco capenga, porque o lado fiscal já vem em dificuldade há muito tempo. Então não dá para abusar, essas conquistas não são para sempre, elas têm que ser sempre renovadas, os compromissos precisam ser honrados para que esse fantástico resultado do Plano Real se preserve, né? Disso que a gente está falando agora, acho que é por isso que nós estamos vivendo uma tensão bastante relevante nos mercados, e eu sigo acreditando que politicamente seria suicídio abrir mão dessa estabilidade, mas na prática as coisas estão, assim, infelizmente, ainda um tanto, eu diria, perigosas, e, enfim, podemos falar sobre isso ou qualquer outro assunto aí que vocês queiram. Doutor Armínio, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, é uma honra contar com o senhor aqui, muito obrigado pelo seu tempo. Essa coisa do Plano Real foi, de fato, quem viveu aquele momento foi algo absolutamente empolgante, né? Fez o brasileiro reconquistar a confiança no próprio país, na sua própria capacidade de enfrentar e resolver problemas. Foi, de fato, Mas não tem sido fácil, né, manter essa conquista. E eu gostaria de falar sobre o tempo presente, né, que a gente assiste, o senhor que foi presidente do Banco Central, muito elogiado, muito admirado, inclusive, por todo aquele período. Queria que o senhor fizesse uma avaliação de como vê esses frequentes ataques do presidente da República ao presidente do Banco Central, ataques até pessoais e tal. Se não fosse alguém com cabeça no lugar, eu tenho a impressão que o presidente do Banco Central já teria caído fora, né, para não ficar sendo submetido a esse tipo de coisa. Como o senhor avalia tudo isso e de que maneira isso afeta a credibilidade do Brasil e também na própria economia brasileira? A gente vê, né, doutor Armínio, fundos de investimento de brasileiros aqui, de fundos brasileiros, migrando para os Estados Unidos. A gente vê gente simples até, com poucos investimentos na B3, levando o seu dinheiro para ir embora. A gente vê investidores estrangeiros vazando do Brasil. É um período preocupante, o senhor diria? Sim, diria que sim. Obrigado, Cláudio. Prazer estar aqui também com você, que conhece esse país como pouco. A história me parece ser estranha, porque o presidente Lula, no seu primeiro mandato, teve uma atitude muito corajosa e muito sensata de tratar da macroeconomia
de uma forma pragmática, mostrando o compromisso dele com a estabilidade de preços. E aí acho que a gente tem que entender também que essa não é uma promessa que não tem consequências. Quer dizer, um país que cresce é um país que tem um horizonte de planejamento longo, onde as pessoas podem investir, onde elas querem ficar aqui. E essa briga com o Banco Central, que inclusive aumentou juros durante o final do governo anterior. Tá? Eu acho que o trabalho do Banco Central foi profissional, foi técnico. Mostra um retrocesso na maneira de lidar com as coisas. A meu ver, indica um país que está um pouco sem rumo. É preciso reconhecer que a política não é fácil, mas as ideias que vêm surgindo sobre, enfim, uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil são velhas. Parece que muita coisa que deu certo no passado, hoje em dia, foi deletada da memória. Então, eu acho que essa atuação de crítica feroz ao Banco Central desde o início, assim como também uma rejeição, a meu ver, surpreendente, a noção de responsabilidade fiscal, porque a gente sabe que no escurinho da bagunça, quem se ferra são sempre os pobres. Então, isso tudo, para mim, eu estou meio perplexo com essa história. Eu acho que assim, o Banco Central, no fundo, acaba tendo que trabalhar dobrado para atingir um resultado que, se tivesse mais apoio fiscal e tivesse também apoio do presidente, sairia mais barato na prática, sabe? Lidar com essa situação. Então, sim, eu acho que isso é um desperdício de energia, e tomara que mude. Esses primeiros sinais que o presidente deu agora nos últimos 2 dias fizeram preço no mercado. Eu acho que não tem que ficar olhando o mercado no dia a dia, mas pode ter sido, espero que tenha sido, um ponto de inflexão. Doutor Armínio, Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo conosco no Jornal Gente, né, esclarecendo aí para a nossa audiência várias questões, várias dúvidas. E eu faço a seguinte pergunta para o senhor. Alguns economistas temem que a economia brasileira possa seguir os passos do que foi feito na economia turca. A gente sabe que por lá a inflação disparou, a moeda desvalorizou enormemente. O senhor acha que aqui no Brasil, o maior alicerce do Plano Real, a nossa moeda, possa estar sendo ameaçada? Eu não vejo a ameaça chegando a esse ponto. Tá? Seria suicídio do ponto de vista político, enfim, e econômico, as duas coisas. Nós estamos lidando com muita dificuldade com uma enorme derrapagem fiscal que aconteceu no governo da presidente Dilma Rousseff. Tem sido difícil, algumas tentativas importantes ocorreram, como o teto de gastos. Nesse momento, o juro no Brasil, enquanto vigorou o teto plenamente, os juros aqui no Brasil caíram muito. A lei de responsabilidade fiscal foi outra conquista, já vai mais de 20 anos, também teve o seu papel. Hoje em dia, esses 2 alicerces da área fiscal, eles estão fragilizados. Agora, eu quero crer e espero que, com a nossa história, deixar a inflação subir para 2 dígitos não vai ocorrer. Tá? Eu acho que o próprio Congresso, que é criticado por talvez não ser assim, muito católico no que diz respeito ao fiscal, eu acho que o próprio Congresso também, eles são pragmáticos, eles têm instinto de sobrevivência e tal, então eu acho que a gente vai segurar. Só que a questão é assim, a que custo? Se as coisas forem feitas de uma maneira mais organizada, mais serena, com objetivos e ações, vamos dizer, consistentes, a gente pode evitar tranquilamente o caminho turco. Eu não creio que nós vamos chegar lá, não. Economista Armínio Fraga está conversando conosco, ex-presidente do Banco Central. Voltando só um pouquinho na resposta que o senhor deu à pergunta do Cláudio, eu queria te perguntar de uma forma bem direta o seguinte: essa autonomia do Banco Central precisa ser preservada, precisa ser revista? Os mandatos para os integrantes do Banco Central, na tua avaliação, eles hoje estão em compasso com aquilo de mais moderno e produtivo que temos no mundo, ou
o presidente Lula tem alguma razão e precisamos rever de alguma forma essa questão? Não, essa é uma prática consagrada no mundo inteiro. Ela, inclusive, aqui no Brasil, já vinha ocorrendo diante da lei. Eu posso dar meu depoimento pessoal. Nos 4 anos que eu passei, o segundo mandato do presidente Fernando Henrique, o Banco Central tinha total liberdade para perseguir as metas, essas determinadas pelo Executivo, pelo presidente da República. Então, era uma situação, eu diria, de cooperação, e funcionou super bem e vem acontecendo desde então. Não vejo nenhuma razão ao contrário. Eu acho que essa é uma conquista nossa. A raiz dessa ideia é justamente tirar o Banco Central do dia a dia da política, tirar o Banco Central do ciclo político também, porque está provado que isso é bom para a economia, é bom para a sociedade, é bom para as pessoas. Então, eu não mexeria nisso de jeito nenhum. Existem questões interessantes, importantes, no que diz respeito ao orçamento do Banco Central, e o Banco Central é, no fundo, um espaço de risco sistêmico, é um bem público colossal, como nós estamos aqui discutindo. A inflação controlada é um bem público, né? Então, o tema do orçamento do Banco Central está em discussão, a meu ver, é relevante. Eu tenho uma preferência por uma solução mais ampla dessa questão, porque o Banco Central não é a única agência que vive esse tipo de situação, a CVM é outra. Mas esse é um outro aspecto. De qualquer maneira, mexer na regra, na lei de autonomia do Banco Central, eu acho seria uma loucura. Há um projeto, doutor Arminio, tramitando no Congresso, prestes a ser votado, inclusive, que amplia a autonomia do Banco Central e transforma o Banco Central numa empresa pública. O senhor leu o projeto, tomou conhecimento dele, o apoia ou acha que é bobagem? Enfim, há muita resistência da pelegada lá do movimento sindical ligado ao Banco Central e tal, mas no Congresso há uma simpatia clara dos parlamentares por essa opção. O que é que o senhor acha disso? Olha, essa é uma opção bastante ousada, que está sendo cogitada para o Banco Central apenas quando eu penso que o Brasil precisa fazer uma reforma geral das carreiras, da estrutura de carreiras, porque hoje eu recomendo fortemente, aliás, que leiam o livro recém-lançado do Bruno Caraza, sobre o país dos privilégios, e eu acho que é preciso tomar um certo cuidado de não ir fazendo um de cada vez, e pensar assim de uma forma mais ampla. Isso posto, a situação orçamentária do Banco Central é complicada. Se essa PEC avançar, eu acho que seria, enfim, que ocorra com bastante transparência sobre os mecanismos de controle e prestação de contas que virão depois. Eu acho complicado aprovar essa PEC sem ter uma noção clara do que vem a seguir, do que enfim, se pensa sobre a governança do Banco Central. Então, no geral, eu diria, não é a solução ideal, porque tem muitos casos parecidos, mas o Banco Central talvez seja o mais importante. Então, já que isso vai ser feito, pelo visto, que seja feito com muita clareza, para que se mantenha vamos dizer, o espaço público relevante. Por que eu digo isso? Eu não gosto de um modelo onde bens públicos são dependentes de receitas que o próprio Banco Central gera. O outro caso relevante nessa área é a Receita Federal, por exemplo. Eu não gosto de um modelo onde os auditores da Receita sejam pagos em função das multas que eles geram. Eles vão pegar pesado demais, o incentivo é ruim. Eu não gosto de um modelo em que o Banco Central dependa dos seus resultados, porque vai que ele tem um prejuízo por alguma razão, algum movimento cambial que seja, e aí o que acontece? Então, assim, é um tema muito interessante. Eu acho que o Banco Central precisa ser reforçado nessa área. Tenho dúvidas ainda sobre exatamente como isso pode e deve ser feito.
Doutor Armínio, por isso eu queria desenvolver mais esse assunto com o senhor. O Plano Real, ele estabilizou a moeda e, na sequência, né, reformas eram esperadas. Demorou, mas algumas reformas saíram do papel. Porém, a reforma administrativa não aconteceu. O Estado brasileiro gasta muito e gasta mal. A média dos gastos com o funcionalismo público é bem acima, né, dos países, por exemplo, da OCDE, né, que é o chamado Clube dos Países Ricos. Essa não seria a reforma prioritária nesse momento para o Brasil? Sim, eu diria que sim. Nós temos um estado relativamente grande para um país de renda média. É um país muito desigual, então é difícil defender um estado pequeno no Brasil. As pessoas precisam ter uma oportunidade na vida, e eu não vejo isso aqui no nosso país, infelizmente. Agora, é preciso que o Estado seja mais eficaz. Quando nós estamos pensando agora em fazer, não, vamos fazer revisão de gastos, por exemplo, avaliar programas, ministérios, o que for, me parece uma consequência direta. E as pessoas que lá trabalham precisam também ser avaliadas, as carreiras precisam ser bem desenhadas, para que a coisa funcione não só de maneira harmônica, mas de maneira eficiente também. Então, absolutamente sim. Uma outra reforma que precisa acontecer, a meu ver, porque é onde tem dinheiro grande e onde o problema só vai crescer, é a Previdência. É chato, o assunto é pesado, tá todo mundo dá uma certa fadiga de material, mas o fato é que o problema não está resolvido. Então não adianta a gente querer bater no chão como uma criança de 2, 3 anos, dar um chilique e não fazer nada. Tem que fazer, tem que fazer. Os números são horrorosos e vão piorar. Porque o Brasil a demografia aqui no Brasil está mudando muito rápido. Então hoje já tem um buracão e esse buraco só vai aumentar. Isso por quê? Para ter dinheiro para investir, para ter dinheiro para gastar onde realmente o resultado é pró-desenvolvimento. Então tem um pouco isso. Se você permite, tem um número que para mim é chocante aqui no Brasil. Chocante. Nos últimos 30 anos, mais ou menos, o gasto público subiu uns 8 pontos do PIB. Foi de 1/4 para 1/3 do PIB, o tamanho do Estado. Tá? 33% do PIB hoje. Então, assim, o gasto subiu 8 pontos do PIB. O que aconteceu com o investimento público? Tá? Bom, aí está a surpresa. Caiu de um pico de 5 pontos do PIB para 2. Quer dizer, seria de se esperar, se o gasto público sobe 8 pontos do PIB, que um pouco disso fizesse o investimento ir de 5 para 6, que seja. Não. É 1/3 de onde deveria estar. Então, a gestão do Estado, a reforma do Estado, ela vai muito além da necessidade fiscal ligada à política monetária, taxa de juros. É um repensar do gasto público no Brasil. Então, isso sem reforma da Previdência e sem reforma do Estado não vai acontecer. Doutor Armínio, a gente observa que aqui no Brasil, essa questão da Previdência, muita gente defende o que se estabeleça no Brasil, algo que nunca foi feito, né? Que é uma adoção de educação financeira para as pessoas, né? Desde a mais tenra idade, aprender a lidar com o dinheiro. A investir em si próprio, né? Investir no seu futuro, na sua aposentadoria. A solução para a questão da Previdência não passaria um pouco por aí? As pessoas dependerem menos digamos assim, do INSS, né? Ou terem menos expectativas, reduzirem as expectativas em relação ao INSS e construir sua própria aposentadoria no mercado financeiro, por exemplo, que oferece tantas oportunidades. Não passa por aí uma questão mais de educação mesmo do povo brasileiro? Olha, educação financeira, a meu ver, é uma prioridade fundamental, totalmente de acordo. A educação financeira depende de um mínimo de conhecimento de aritmética. E, infelizmente, a nossa educação básica é notoriamente fraca. Então, a educação financeira precisa ocorrer, ela tem que ocorrer em paralelo com ferramentas que permitam, de fato, que isso ocorra. Isso é bem documentado. Então, aqui, nesse caso, quer dizer, é um casamento da economia com a educação, e a minha avaliação é que a educação básica no Brasil
vem evoluindo muito lentamente. As ideias em muitas áreas são, eu diria, precisam de revisão. A alfabetização, por exemplo, números são terríveis. E isso tudo forma um conjunto de cidadania, no fundo. Tá? É disso que nós estamos falando. E sim, educação financeira e econômica. Agora, para provavelmente 3/4 da população, é difícil imaginar a turma poupando. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ter um sistema básico que pode até ter contas individuais, assim, a proposta da qual eu fiz parte, que acabou sendo parcialmente aprovada, da última reforma, incluía contas individuais, mas essa parte não prosperou. Eu gosto da ideia, parte da educação, de fato, mas é difícil fazer isso num sistema, eu acho, privatizado, sem um pilar básico. Tá? E esse pilar básico no Brasil vai cobrir muita gente. Então, sim, mas com uma qualificação, eu diria, relevante em função disso. E, doutor Armínio, voltando ao Plano Real, quando a gente gosta de histórias, aqui o senhor assumiu a presidência do Banco Central em um momento crítico, né, para o Plano Real. Tinha sido tomada a decisão de mudar o regime cambial. Como é que o senhor pode descrever a sua experiência no Banco Central naquele período? Eu estou prestes a fazer 67 anos, tenho tido uma vida profissional muito boa e que imaginei, mas nada se compara àquele período. Teve um certo impacto aqui sobre a minha cabeça, mas assim foi. Primeiro havia um receio de uma volta da inflação, da indexação, então era uma responsabilidade muito grande construir uma saída. E a nossa visão na época, eu cheguei com essa ideia, é assim, olha, está na hora do Brasil ter a sua própria moeda, chega de ficar amarrado nos outros. O Brasil é um país grande, não faz sentido, é importante que o Brasil tenha a sua moeda, que ela possa cumprir com o seu papel, flutuando, sendo, portanto, um amortecedor de problemas, mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer alguma coisa, porque a depreciação do câmbio, para quem não se lembra, o câmbio foi mais ou menos de 1,20 para 2,20. Então, isso teria um impacto tremendo na inflação, e foi preciso, naquele momento, entrar em campo com todas as ferramentas, que, no caso, incluíram a política monetária independente na prática, né, para cumprir com seu papel, o que não tinha acontecido em alguns dos planos fracassados no passado, e também um reforço da nossa posição de balanço de pagamentos, que naquele momento parecia que ia sair do controle e aquilo ia comprometer a inflação. E isso foi feito basicamente vendendo o nosso peixe. Assim, está aqui, a casa fiscal está em ordem, o sistema, em geral, está bem estruturado, e com isso o tripé vai funcionar. Por favor, olhem para nós como um país que oferece oportunidades. Nós fizemos, na época, uma caravana global, 3 grupos, para mostrar que os dados permitiam uma transição para um sistema de câmbio flutuante e meta para a inflação, assim que ia funcionar. E os primeiros sinais que foram dados, assim, nós fizemos um aumento de juros no primeiro Copom, foi de 38 para 45, uma coisa horrorosa, mas deu conta do recado. Na época, os juros começaram a cair e os sinais foram bons, tão bons que a partir do segundo semestre o Brasil cresceu, acho que por uns 6 trimestres ou mais, a 4% anualizado. Então, assim, isso existe, está ao nosso alcance, mas vai existir, claro, obstáculos do tipo da reforma da Previdência e da reforma do Estado que precisam ser superados. Economista Armínio Fraga, para a gente fechar a entrevista, então, já que o senhor falou que tem saudade aí do período do Banco Central, vou te colocar no Banco Central. Armínio Fraga votaria como? Manutenção da taxa básica de juros em 10,5%, redução, manutenção por mais um período? Qual seria a análise nesse momento? A análise técnica clássica teria recomendado parar de cortar o juro, no máximo fazer o que foi feito.
O que vem pela frente, sinceramente, dessa parte não tenho saudade, não. Tá na posição deles. Agora, tem uma solução que pode facilitar, que é as próprias lideranças políticas, sobretudo a principal, darem uma redirecionada, não só na sua retórica, mas também na sua prática. Esse é o caminho mais sensato, e aí, mais adiante, você poderia pensar em cortar. Hoje, eu acho que o Banco Central tem que estar pensando em aumentar os juros, infelizmente. Mas isso tem espaço para melhorar, porque o problema, a meu ver, ele vem de cima. Conversamos aqui no Jornal Gente com o economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. Foi uma honra recebê-lo, ele que é um dos economistas mais respeitados do país e hoje conversou ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Grande abraço para o senhor, até uma próxima. Obrigado e abraço a vocês.